música, o contato, o tom da voz, tudo é diferente, né? E a gente fica em casa, quando a gente participa em casa, a gente fica lá, a internet vai cair, a internet não vai cair, né? Cheio de medo. É uma delícia quando essa comunhão, ela se faz mais forte dessa maneira. Estou falando isso, meus irmãos. Estou dizendo isso porque tem algumas coisas na palavra de Deus e na igreja de Deus que são imutáveis. São imutáveis. O homem fica buscando diversas formas de querer fazer da palavra de Deus formas de entretenimento, de buscar as pessoas por meio de algumas situações que tragam as pessoas para a igreja. As pessoas têm que vir para a igreja por causa da palavra, por causa da comunhão e por causa daquilo que Deus deixou para nós. Nós estamos comemorando dia 31 de outubro, né? Passou aí 31 de outubro, foi ontem. Nós passamos e vamos continuar pelo mês da reforma, né? Vocês bem sabem que a reforma protestante foi um dos marcos no cristianismo a nível mundial. E tem hora que a gente olha o que está acontecendo no evangelicalismo brasileiro, no cristianismo brasileiro e mundial, e a gente vai estar precisando de outra reforma. Porque as polêmicas vêm e a gente vê pastores ao ponto de dizer que a Bíblia não é contextual para o tempo de hoje. Precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos ressignificar, contextualizar. Isso é um perigo dentro da igreja. Por que eu estou falando isso? Isso faz parte da introdução da mensagem de hoje. Nós temos os pilares da reforma, que são as 5 solas, né? Os 5 somente. Sola gratia, que é somente a graça, sola fide, que é somente a fé, solus Christo, somente Cristo. Somente Cristo. Paulo escrevendo Timóteo, ele fala isso, né? Que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E não há outro. E as pessoas tentam reinventar e colocar pessoas que te levam a Cristo. Mentira, somente Cristo. Na reforma a gente tem o pilar da solas escrituras, somente as escrituras. E por fim, só lhe deu a gratia, somente Deus, a glória, desculpa, a glória. Somente Deus a glória. Somente ao nosso Deus a glória. Com isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, são apenas 2 versos. Eu amo pregar nesse tipo de texto, meus amados. A Bíblia é surpreendente, surpreendente. Quando você começa a ler a Bíblia, você é tentado, na sua leitura, ao se deparar com genealogia, pular aquele texto que você está lendo. E parece que Deus deixou aquele texto ali, ou o escritor, pela sua vontade humana, começou a escrever aquilo ali, porque ele precisava preencher folhas. Como uma pessoa que escreve um livro de autoajuda ou coisa parecida, precisa encher de palavras para o livro ficar pelo menos com as 180 páginas, para ser mais vendável. A palavra de Deus ela é inerrante, a palavra de Deus é imutável, e por isso que a reforma vai falar de somente escritura. Tem várias passagens na Bíblia, se algum dia os irmãos me chamarem novamente, vocês são muito corajosos, eu falo, eu vou tentar trazer outras pregações em genealogia. Genealogia. Essa genealogia aqui é de um homem, onde o texto faz uma parada para poder, em 2 versos, contar a biografia de um homem da tribo de Judá, que teve o seu nome e a sua realidade mudada por causa de uma petição, de uma oração a Deus. Essa biografia é de Jabes. Talvez você já conhece essa passagem, talvez você já ouviu essa pregação, mas a palavra de Deus é sempre verdadeira e eficaz. No verso 9 fala assim, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara Deus que me abençoes, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 2 versículos, poucas palavras, e uma grande verdade na minha e na sua vida, meus amados. A biografia de Jabes, dentro de uma genealogia, que eu e você ficamos tentados em pular quando começamos uma leitura bíblica. Como disse a vocês, não são poucas as genealogias na Bíblia. Isso está inserido aqui no livro de Crônicas, que foi escrito para lembrar o povo que estava no cativeiro babilônico, daquelas coisas que traziam esperança para eles, coisas que alimentavam eles lá naquele exílio babilônico. Isso é uma glória tremenda. Isso é uma coisa tremenda, porque Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos escolhidos. Se você tem passado por sofrimento, se você tem passado por dias de angústia, se você tem passado por dias de dores, Deus não se esqueceu de você. Isso é uma verdade insofismável, uma verdade incontestável, onde que, aqui em Crônicas, um livro escrito, como eu acabei de dizer, para lembrar do povo das coisas que Deus tinha feito. Vocês se lembram que aquele povo estava naquele cativeiro por desobediência à palavra de Deus. Por desobedecerem à palavra de Deus, foram levados cativos para uma terra distante, para um povo diferente, adoradores de vários deuses. Essa genealogia é escrita, não somente ela, mas todas as crônicas, as histórias dos reis de Israel, para lembrar o povo do que eles foram, e aonde eles estavam, e por que estavam ali. A biografia de Jabes, ela vem nos trazer a memória que Deus é conosco, independente daquilo que a gente está passando. Eu acho que é uma palavra oportuna em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus. É uma palavra oportuna no tempo que nós temos vivido com medo. Meus amados, nós temos achado que talvez tudo está normal, a gente sabe que não está. Nós temos pessoas ainda morrendo em UTIs com esse vírus. Pessoas sentindo dor da perda de entes queridos. Pessoas que estão partindo desse mundo por causa desse vírus invisível. Estou com um primo emprestado, nesse momento, há 8 dias no UTI, lá em Valadares, por causa do coronavírus. Alguns pastores, eu sigo alguns pastores em rede social, Jeremias Pereira é um deles que está acabando a quarentena de coronavírus sem sintomas. Hernandes Dias Lopes está acabando a quarentena dele sem sintomas, mas recluso dentro de casa, onde a filha dele casou essa semana e ele teve que pregar por videoconferência. O que eu estou falando com você, tanto que está aqui como que está em casa, pegando aqui o gancho do coronavírus, é que, independente disso ou de outras coisas, nós passamos por problemas na nossa vida. Sofrimento por causa de problemas financeiros, de crises financeiras, problemas de saúde, de enfermidade, de luto. Um dos recordistas, um dos campeões em problemas na nossa vida, relacionamentos. Seja conjugal, seja familiar, seja entre amigos. Nós vivemos esses dramas nas nossas vidas. O que nós devemos fazer? Como Jabes, tomar uma posição, sair dessa zona de conflito que nos foi imposto por alguma situação e orar a Deus. Jabes quer dizer fazer sofrer. O povo judeu tinha essa mania, esse costume de colocar os nomes simbolizando alguma coisa que eles tinham passado, seja de bom, seja de ruim. A mãe de Jabes, você viu que relatou o texto, que por causa do parto, alguma coisa aconteceu, alguma dor maior acometeu aquela mulher, ou coisa parecida, que ao dar à luz, ela coloca o nome no filho de Jabes. Fazer sofrer, dor. Toda vez que ela olhava para aquele menino era um monumento de dor, um monumento de sofrimento na vida dela. Ela colocou o nome no filho de dor. Você me fez sofrer. E os irmãos de Jabes, quando olhavam para ele, você fez mamãe sofrer. O pai talvez olhava, você fez a minha esposa sofrer. Porque literalmente é isso. É ele que fala isso. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Ficou uma pecha. Ficou na vida daquele menino marcado, uma cicatriz. Mas ele não aceita essa imposição de dor, essa alcunha na vida dele.
e ele resolve orar a Deus. Jabes não aceita a decretação da dor na sua vida. Jabes invoca o Deus de Israel. A primeira coisa que Jabes fez diante daquele cenário de sua dor foi invocar o nome de Deus. E eu acho que, eu não sei o que você tem passado, talvez a sua vida está boa demais, glória a Deus, mas nós não vivemos numa ilha, nós vivemos ao redor de pessoas que estão sim enfrentando o Covid, está sim talvez num leito de UTI, nós vivemos com pessoas que têm problemas sérios, dívidas financeiras, nós vivemos com pessoas, parentes chegados, que têm problemas de relacionamento seríssimos, e vivem vidas conjugais, vivem vidas familiares precárias, miseráveis ainda, que se declaram cristãs. E isso acontece na minha e na sua vida. Foi Jesus que disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jabes entende quem era o Deus que ele servia. O grande problema, meus amados, é que a gente entrega a vida para Cristo e começamos a viver uma religião que parece que nos coloca longe de Cristo. Eu não consigo entender isso. Esquecemos que é somente Cristo, é somente a fé em Cristo, é somente a graça de Cristo que nos faz glorificar o nome de Deus. Eu queria que você entendesse que, como Jabes, nós precisamos sair da zona de conforto, ainda que essa zona de conforto seja uma zona de dor. Então, a primeira coisa que esse homem faz, ele clama pela bênção de Deus, e assim fala, depois de invocar o Deus de Israel, depois dele buscar quem pode mudar a realidade da nossa vida. Esse homem agora começa a fazer a sua petição a Deus, e ele fala assim, tomara que me abençoes. Isso aqui não é evangelho da prosperidade, meus amados. Isso aqui é a palavra de Deus te mostrando que tem um Deus pronto para te abençoar. E assim como a nação de Israel, volto a dizer, esse texto foi escrito para uma nação que estava presa num cativeiro, sofrendo dores. Assim como a nação de Israel, Deus nos faz lembrar que Ele está ali para nos abençoar, que Ele preparou sim uma terra prometida. E o que nós temos prometido no céu, aqui, é um pedaço. Basta você viver conforme a vontade de Deus. E Jabes não aceita essa decretação e fala assim, tomara que me abençoe. Já parou para pensar na bênção de Deus na sua vida? Antes de pedir, você já parou para pensar na bênção de Deus? Você tem muitos pedidos para fazer ao Senhor, mas já parou para pensar? Não, né? Estou falando aqui de Covid, estou falando de pandemia, nós temos medos de pegar. É sabido dos irmãos, se eu tivesse entrado no hospital 5 dias após o dia que eu tinha o diagnóstico de embolia pulmonar, eu acho que eu teria sido internado com Covid. Porque os sintomas são o mesmo. Falta de ar, canseira, você não consegue dar 2 passos, o maior dos sintomas, né? Sem que você não se prostre fisicamente. Fui para o hospital com diagnóstico, descobriram, 2 dias depois eu estava no UTI, e ali fiquei 10 dias, tratamento similar. Ventilação induzida, anticoagulante, 4 injeções por dia na barriga. E quando você está na situação daquela, você para pensar quantas bênçãos gratuitas nós temos de Deus no dia a dia. Nessa história do Covid, tem um personagem lá na Itália, um senhor de 93 anos, que ao vencer essa doença e ao sair do hospital, lhe é entregue a conta. E quando ele vê a conta de 500 euros, ele começa a chorar. Presta atenção, ele começa a chorar. 500 euros para quem mora na Europa não é uma conta tão alta. Quando o médico vê um senhor de 93 anos chorando com a conta em mãos, ele pergunta, o que está acontecendo? O senhor não tem dinheiro para pagar? Não é isso. Não é que eu não tenho dinheiro para pagar, respondeu aquele senhor. Tem 93 anos que eu respiro o ar de graça e nunca parei para pensar na importância dele. É a minha e sua vida. Nós temos o ar gratuito nas mãos de Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, e nós não paramos para pensar. Só de estarmos em pé nessa terra já é um milagre na nossa vida, meus amados. Isso aqui gira de uma forma que parece que a gente está tranquilo,
Nós estamos presos pela gravidade, e a gravidade já é uma bênção na sua vida. Você entra num carro 80, 90, 100 km por hora, e quanto mais acelera, mais medo te dá. Tem pessoas que, se for de ônibus ou de trem, começa a vir as ânsias de vômitos, né? Você sabe quantos quilômetros que a Terra gira por minuto? 1.666 quilômetros por minuto. É uma velocidade tremenda. Olha o tamanho desse negócio também, né? Se andar devagarzinho, não dá a volta de 24 horas, né? Você está preso ao chão, você não dá vertigem, você não fica tonto. Lembra quando você era criança, que você brincava de girar e caía depois de 50 de girada? Se eu girar 2 vezes, hoje eu já caio já. Isso é milagre. Isso é milagre, glória a Deus. Então, Jabes fala, ó, tomara que abençoes, que me abençoes, nós já somos abençoados. Agora, Jabes, ele superou o seu nome e os problemas que a sua família colocaram sobre ele. A família de Jabes colocou aquela alcunha de dor sobre ele, mas ele toma uma atitude que eu e você devemos tomar, não somente essa noite, mas todos os dias da nossa vida, voltar-se para Deus. Porque o texto começou não pela bênção, mas porque ele invocou o Deus de Israel. Você consegue a bênção de Deus, gente, voltando-se para Deus, gente. Muitos problemas acontecem na nossa vida por causa do nosso maldito eu, do meu orgulho, do meu ego. Pensa nos maiores dos problemas que eu falei, que todos enfrentam. Problemas de relacionamentos, seja conjugal, seja familiar, seja com amigos, com colegas, no trabalho, na escola. Você vai observar que o maior problema talvez é você mesmo. É o meu maldito e grande eu, que me afasta das pessoas por causa dos meus desejos. Apóstolo Tiago escreve em sua epístola falando que tem uma guerra em nossos membros. Que guerra é essa? E ele vai falar que os nossos desejos, por causa dos nossos desejos, até lícitos talvez, a gente entra em conflito com as pessoas, presta atenção, por causa dos nossos desejos, até lícitos talvez, nós entramos em conflitos com as pessoas. O cara sai do trabalho cansado, 10 horas ali no trabalho. Ele chega em casa, ele vai de casa para o trabalho pensando, chegar em casa, vou entrar no quarto, vou tomar o meu banho e vou deitar na cama e vou descansar. Ou vou deitar no sofá e vou descansar. Só que ele chega em casa, ele tem uma esposa com as necessidades, ele tem os filhos com as necessidades, e começa a mulher, olha, a porta quebrou, tem que consertar. Olha, isso está estragado, tem que acertar, tem conta para pagar. E aí vem os filhos, ó pai, me ajuda aqui. O desejo desse cara era lícito. Ele queria chegar em casa e apenas descansar. Mas agora o desejo dele entrou em conflito com os desejos do pessoal da família. E nesse conflito com o outro, dentro de um desejo até lícito, é onde, se eu não negar, presta atenção, se eu não negar a minha carne, eu vou esbravejar, eu vou reclamar, eu vou murmurar e vou entrar em conflito com a minha esposa e com meus filhos. Se eu entender que em Cristo eu tenho que negar a mim mesmo, copiar Cristo, ajudar a minha esposa naquele momento, ajudar os meus filhos, vou deitar mais cansado, mas com a tarefa cumprida de um cristão que negou a si mesmo em favor do outro. Jabes, ele pede a Deus que o abençoe. Eu acho que essa oração deve ser feita para você e por você essa noite. Peça a Deus que te abençoe, mas te abençoe de uma maneira assim, que você seja um cristão robusto, um cristão que faz a vontade do Pai. E olha que fala essas 5 solas, né, que a gente pegou aqui no início. Só lhe deu a glória, somente Deus a glória. E que você possa glorificar o nome de Deus através do testemunho cristão que você é, através do discípulo genuíno de Cristo que você é. Jabes ora, e Jabes continua a sua oração, e ele fala assim, olha que interessante, ó, tomara que me abençoes, me tire essa alcunha de dor, esse monumento de dor na minha vida, e que me alargues as fronteiras. Como eu disse, se a gente olhar para as palavras e distorcê-las, a gente vai falar evangelho da prosperidade.
É o que a gente está vendo aí na sociedade cada dia mais. Deposita muito que você recebe muito, deposita pouco, você colhe pouco. Aí, o que acontece? Jabes fala assim, e me alargues as fronteiras. Você pode pedir isso para Deus, gente, isso é lícito. Você pode pedir para Deus alargar as fronteiras do seu emprego, para ser um profissional melhor. Talvez você está precisando, sim, de um emprego, peça ao Senhor. Deus é o dono do ouro, da prata, e é Ele que nos dá mesmo. É Ele, vem dEle. Você pode pedir aí pela empresa que está com problema, não tem pecado nenhum nisso. Dinheiro não é maldição. Presta atenção, vou falar de novo. Dinheiro não é maldição. Tem gente que pega os versículos bíblicos e distorcem eles, fala assim, a Bíblia está escrito que dinheiro é maldição. Não, a Bíblia está escrito que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Quando o dinheiro é seu servo, ele é um excelente servo. Quando ele é seu patrão, ele é um péssimo patrão. Quando ele é seu Deus, Jesus chama o dinheiro de mamon. Pedir não tem problema, o problema é como que você vai usar. Me alargues as fronteiras para quê? Para que você quer a bênção de Deus financeira? No seu emprego, na sua empresa? E Jabes continua, e a gente pensa, oh meu Deus, alargue as minhas fronteiras. Que o Senhor me abençoe nos meus bens materiais, naquilo que eu tenho cultivado, que eu tenho trabalhado. Pode pedir. Não tem pecado nisso. Mas lembre-se que quando você pede para alargar as fronteiras, é mais trabalho. Jabes vive num contexto agrícola e pecuário. Quando ele pede para alargar as fronteiras, ele está pedindo mais serviço. É mais inchado, é mais calo na mão para cultivar a terra. Então, cuidado com o que você pede também. Porque se você quer pedir prosperidade, mas quer continuar nas séries do Netflix, vai ficar difícil. E aí, você sabe o que eu acho interessante? É que a gente pode aplicar isso devidamente na área espiritual. Você já pediu a Deus para alargar suas fronteiras na sua área espiritual? Ora, pense aqui como igreja. Que Deus alargue as fronteiras da igreja Filadélfia em Caratinga. Que essa igreja possa ter não apenas uma congregação, mas que aquela congregação possa ser investida, que ela cresça, que ela multiplique, que ela vire outra igreja e vá plantar outras igrejas. E que essa igreja possa abrir congregação em outros bairros, em outros distritos, para a honra e glória de Deus. E eu acho que isso é uma oração que a gente poderia fazer. E você pode fazer nesse momento, você que está aqui, você que está em casa. Alargue, Senhor, as minhas fronteiras. Me dê mais ousadia, Senhor, para pregar para os meus entes queridos, para pregar para os meus parentes. Talvez a sua casa já é convertida, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas pode olhar para o lado, tem um irmão, tem uma irmã, tem um sobrinho que ainda não entregou a vida para Cristo, e essa área é grande. E Cristo manda a gente orar para que mande mais obreiros, porque os frutos estão aí para ser colhidos. Ó, tomara, Deus, que me alargues as fronteiras. Em terceiro lugar, esse homem pede e clama pela presença de Deus. Que seja comigo a tua mão. A bênção de Deus é um espetáculo. A prosperidade de Deus é um espetáculo. Mas isso tudo, sem a mão de Deus com a gente, de nada vale. Você pode ter dinheiro, você pode ter bens materiais, você pode ter grandes contas vultuosas no banco, grandes poupanças, propriedades, mas se você não tiver a mão de Deus, nada disso adianta. Tem uma história na Bíblia que quando Moisés sai do Egito com o povo e vai para o deserto, e a primeira vez que ele sobe no monte para tomar as tábuas da lei da mão do próprio Deus, ele se demora lá, e quando ele desce, o povo fez um bezerro de ouro, e ali eles estão prostrados, adorando aquele bezerro. Moisés fica bravo, quebra as tábuas, exorta aquele povo, naquele dia morrem muitas pessoas, e Deus vira para ele e fala assim, estou cansado, não quero mais
essa aliança com esse povo. E Moisés começa a interceder pelo povo e a orar a Deus e pedir a Deus pelo povo. E Deus fala assim: eu fiz uma promessa e eu vou cumprir a promessa. Falei com vocês que ia colocar vocês dentro da terra prometida, e vou colocar, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés vira para Deus e fala assim: um anjo do Senhor é muito bom, a presença, a luz do Senhor é muito bom, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Meu amado, você tem que entender essa noite que a coisa mais importante na sua vida é o seu relacionamento com Deus. É Deus dentro de você. É Deus te moldando e te moldando cada dia para a honra e glória dele, para que o nome de Cristo seja exaltado. E nisso tudo você é o grande abençoado como Jabes. Você é o grande abençoado quando Deus anda com você e você anda com Deus. Eu acho que se essa noite você parar para pensar, você que é crente há vários anos, você que congrega nessa igreja há vários anos, você que talvez está aqui pela primeira vez, entenda que a maior bênção de Deus na sua vida é você andar com Deus. Repito que isso foi escrito para um povo que estava cativo na Babilônia porque desobedeceu o Senhor. Busque isso com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, que eu tenho certeza que as mazelas, as dores, os sofrimentos da sua vida irão mudar. Quarto e último lugar. Primeiro ele pediu: ó, tomara Deus que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. E quarto e último lugar, ele clamou pela proteção de Deus: e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. Esse homem não pediu nada de errado. É importante você entender isso. A Bíblia não nos isenta de problemas. A enfermidade vem, o luto vem, a crise financeira vem. Jabes sabia que precisava da presença de Deus, da mão de Deus e da proteção de Deus. Foi o próprio Cristo que nos ensinou a orar assim. Foi na oração do Pai Nosso que Deus nos falou, ensinou a pedir ao Pai que nos livrasse do mal, que nos livrasse do mal. E isso é uma coisa lícita. O diabo anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. O mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos estar atentos como servo de Deus o tempo todo, se desvencilhar do mal, das ciladas do diabo e das ciladas do mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Existe uma aflição pior do que qualquer outra maldição na nossa vida. Ele fala: e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. Peça a Deus e coloque na sua cabeça que é necessário você se livrar do mal do pecado. Você não tem força para isso, mas nosso Senhor Jesus Cristo tem. Na cruz ele venceu o pecado. Na cruz ele venceu a morte, o pecado que nos traz a morte. Jesus foi triunfante. Não ficou preso na cruz, mas ressurreto ao terceiro dia. Tirou das mansões da morte todos aqueles que o Pai o deu. Se você é de Cristo, ou se você ainda não é, entregue a vida para Cristo. Fuja do pecado. Um dos maiores pecados que você enfrenta, eu já disse, é o seu próprio eu. Esse é um dos maiores inimigos que você tem que enfrentar. Os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades. Essa pequena biografia de Jabes termina com o texto dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que maravilhosa graça. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que essa noite, meu amado, você reflita nesses 4 pedidos dessa oração desse homem. Que você possa reler e ler novamente. Que você possa colocar os seus sofrimentos, os seus medos, os seus temores nas mãos do Senhor. Clame ao Senhor e um novo tempo nascerá na sua vida, para a honra e glória de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Palavra
com o irmão Samuel. Amém? Que bom podermos ouvir essa palavra do Senhor para o nosso coração, né? Que o Espírito Santo do Senhor possa estar completando, né, em cada coração aqui presente e também no coração dos irmãos que estão em casa, né? Que o Senhor possa nos fortalecer com a sua palavra. Vamos orar, amados, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui nessa hora, né? Por esse reencontro, né, dos irmãos. Que Deus possa estar nos abençoando essa igreja, Batista Filadélfia, né, que nós possamos a cada dia estarmos fortalecidos pelo Senhor. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações através do teu servo. Muito obrigada, Senhor, por esse alimento espiritual que recebemos, porque sabemos, ó Pai, que dependemos, ó Pai, do alimento espiritual, que é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, a nossa fé, que possamos colocar todos os nossos anseios, as nossas necessidades, meu Deus, as nossas dificuldades diante do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que enfrentamos obstáculos todo dia, Senhor, mas que o Senhor nos faz vencer todos eles, ó Pai, porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia a vencer as nossas fraquezas, ó Pai, que possamos a cada dia buscar para a nossa vida santidade, nos afastar do pecado e nos achegarmos mais ao Senhor. Pai, eu te agradeço por cada família que está aqui nessa noite, por cada irmão que recebeu a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar, meu Deus, indo de encontro a cada necessidade nessa hora, Senhor. O que cada irmão, meu Deus, que está aqui precisa do Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Deus, atendendo cada oração, cada súplica. Meu Deus, o desejo de cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé. Nos fortalecendo, meu Deus, para caminharmos, ó Pai, a cada dia seguros, ó Pai, na Tua presença. Te peço que o Senhor nos abençoe nessa noite. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa. Te agradeço pelos irmãos que estão em casa também. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, os teus servos. Que o Senhor possa estar fortalecendo os teus servos a cada dia. E que nós possamos, ó Pai, também estarmos nos alimentando, meu Deus, da tua palavra em casa. Que possamos tirar momentos, ó Pai, a sós com o Senhor. Que possamos priorizar isso na nossa vida, Pai, a cada dia. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém? Irmãos de casa, que Deus abençoe cada um. Como o irmão Samuel diz, dá tchau, né?